A utilização da música na educação infantil pode incentivar a participação, a cooperação, a socialização e destruir barreiras que atrasam o desenvolvimento curricular. Segundo Vera Brescia, autora do livro Educação Musical, Bases Psicológicas e Ação Preventiva, a musicalização é um processo de construção do conhecimento que favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da memória e da concentração. De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a linguagem musical é uma importante forma de expressão humana e, por isso, deve ser parte do contexto educacional. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Fique ligado, está no ar o Educação. Meus convidados são a educadora musical que participa da banda de rock Pé de Saci, voltada para crianças, Cati Ribeiro. O professor percussionista, arranjador, compositor, diretor musical, indicado ao Prêmio da Música Brasileira como melhor disco infantil de 2014, Matheus Reis de Souza Xavier. E o educador musical, mestre em educação, Gabriel Aguiar de Oliveira. Muito bem-vindos ao programa. Quer dizer, todos vocês trabalham a música e trabalham também com o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que a gente coloca essa diferença, né? Uma criança ou um adolescente que tem a oportunidade de trabalhar a música no seu desenvolvimento e o que não tem, quais são os ganhos? Olha, existem estudos científicos que comprovam que uma criança que estuda música, ela desenvolve até 10% a mais de sua capacidade cerebral. Uhum. E aí, que áreas? Você gosta de estudar isso? Eu sou apaixonada por isso. Mas em todas as áreas. Esse é o grande barato da educação musical. É que ela atua em todas as áreas do cérebro. No movimento, na parte da visão, coordenação motora, do desenvolvimento cognitivo, memória, emoção, enfim. Você já trabalhou em sala de aula, vocês também trabalharam em sala de aula. Sim. E aí eu queria relatos de vocês, até dos professores das disciplinas, né? O que mudou, quais foram as barreiras também que vocês encontraram? Enfim, em sala de aula, a gente vê que em diversos momentos a gente consegue observar como a música vem ajudar em outras disciplinas, né? Na parte do movimento, no desenvolvimento da coordenação motora, né? Uma criança, a gente sabe que se uma criança ela demora a caminhar, ela vai demorar a falar também. Então a música ajuda no desenvolvimento da marcha. Eu que trabalho com educação infantil. É ritmo, né? Exatamente. Então, o ritmo, a marcha tem tudo a ver com o ritmo. Então, uma criança que anda, ela fala mais rápido e fala melhor. Uma criança que anda bem, que desenvolve bem a marcha. Olha, e o ritmo vem ajudar legal. nesse processo. Que dica legal, porque às vezes a mãe está em casa, caramba, então quer dizer que se eu cantar em casa, né, brincar com meu filho, ele de repente vai andar mais cedo, enfim, vai se desenvolver melhor. Isso vai ajudar na parte motora do cérebro, legal. Que também vai contribuir no processo de desenvolvimento da marcha, né? E claro que a fala também está na parte do movimento no cérebro. Então, também vai contribuir na fala, no desenvolvimento da fala. Perfeito, Matheus. Inclusive, tanto eu quanto o Gabriel, a gente trabalha com um método brasileiro chamado Passo, que é exatamente usar o caminhar na regularidade do andar para aprender música. Então, assim, a gente vai trabalhando a lateralidade, toda a parte de raciocínio musical em cima do andar da criança. Então, como a Cati falou, já vai desenvolvendo uma série de fatores, né? E, por exemplo, a lógica matemática, né? Quando você tem que entender que eu tenho que tocar no 1, tocar no 2, vou tocar depois daquele instrumento, tudo isso vai desenvolvendo o cérebro de um jeito muito interessante, assim. Para mim mesmo, além disso tudo, foi a parte social, assim. Eu sempre fui uma criança tímida e a música era o lugar que eu tinha a realização e algum controle do que estava acontecendo, né? Então, era a minha força também. Eu lembro na escola, quando eu comecei a desenvolver a música, eu consegui me desenvolver socialmente também, por causa da música. Aquilo me dava uma confiança
que em nenhum outro lugar eu encontrei. E você falando dessa questão social, você que trabalhou com jovens infratores, com música, vocês dois, como é que foi esse trabalho? Foi fantástico, assim, uma mudança de paradigma, assim, porque, bom, a gente trabalhou com jovens que estavam presos, né, e tinham uma história de vida muito Pesada, triste, muito triste. pesada, e eu lembro de alguns momentos muito marcantes. Por exemplo, a gente tinha um momento na aula que a gente estava estudando individualmente, cada um num canto estudando uma parte musical, e chegou a hora de tocar. E eu lembro de chegar para ele e falou, então vamos lá, vamos tocar. Que normalmente é a hora mais legal, né? A hora que todo mundo quer fazer. Ele fala, não, tio, peraí, deixa eu estudar. Então eu lembro que aquilo me marcou de um jeito de... para eles que não tiveram oportunidade, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à cultura, ele estava muito empolgado em poder estudar uma folha, fazer um exercício musical. E é te ver exatamente a força que tem a música, porque ele tocar um negócio aqui, seja na Zona Sul, seja na Zona Norte, seja no presídio, seja na China, é tudo música, é uma linguagem universal. Então, o que ele sabe ali, ele sabe em qualquer lugar. É um conhecimento que vale para todo canto. Ao contrário de muita coisa que ele tinha vivido antes, né? Ele sabia, eu lembro, enfim, as habilidades que ele desenvolveu, que não eram poucas, só valiam para o contexto dele e fizeram ele ser preso. Então, a habilidade musical é um negócio que valia para se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar. É uma força muito grande, né? Quero voltar a falar disso. Queria que você falasse também da tua experiência, Gabriel, em relação... Comentar sobre a questão, né, que você está falando do cérebro, essa coisa, né? Sim. E que a questão do som é um estímulo, que a gente tem um dos estímulos, né? Assim como a visão, o paladar, né? E então a gente percebe isso cotidianamente, né? O som faz parte da nossa vida. E a disciplina que trabalha com o som de maneira única é a música, né? A gente trabalha a compreensão do som, a análise do som, a integração a partir do som. Então, pensar que essa exploração de possibilidades no som, na música, encontra o seu ápice, né? Então, isso eu acho muito interessante, né? Essa questão da cidadania também é muito importante, né? No caso desse trabalho com os menores infratores, né? A gente vê, assim, oferecer a possibilidade deles estudarem uma coisa que está dentro deles, né? E isso é fundamental, assim, no desenvolvimento das pessoas, né? Que quando elas estiverem estudando alguma coisa, elas se vejam nessa coisa que elas estejam estudando, né? Sim, então, eu acho que isso é importante, né? No final lá, quais os resultados que vocês tiveram? Que você olha e fala assim, caramba, isso aqui foi resultado do nosso trabalho. Eu vi uma coisa assim, nessas histórias a gente tem muita coisa muito bonita que a gente vê, assim, a gente vê essas coisas acontecerem, né? Então a gente vê adolescentes, por exemplo, que marginalizados, né? E a família, descrente neles, né? Comentando, né? Para eles, um momento a gente estava reunido, assim, no final da apresentação, que não imaginava que ele podia fazer uma coisa tão bonita, né? Então, quer dizer, uma pessoa que está detida por um crime, uma criança nova, né? Um adolescente, consegue fazer alguma coisa que modifica a expectativa que as pessoas têm dele, né? Então, isso, para mim, me chamou bastante atenção, né? Assim, bem significativo, né? Sim. Quer dizer, é capaz de fazer coisas bonitas também. Exatamente. Não é isso? Depende do contexto que você está, do que te é ofertado. Exatamente. Acho que vai muito daí. E aí eu queria que vocês falassem de desafios. Vou pegar a Cati também para falar de desafio. Você entra numa turma que não está acostumada com música e as pessoas vão de casa, de repente, podem falar assim, mas como não acostumadas com música, né? Eu já ouvi algumas mães falarem, eu não converso com meu filho não, porque é bebezinho. É bebezinho, não vai entender nada. Então, assim, muita gente... Falta, né, esse esclarecimento sobre o desenvolvimento da criança, do adolescente. Você encontra alguma barreira? Que barreiras são essas na hora de entrar em sala e começar a fazer uma atividade musical? Olha, existem N desafios, mas eu acho que um desafio que tem sido, não só para mim, e acredito que para os profissionais da educação, é a gente lidar dentro de sala de aula com a inclusão. Né? Meus colegas que também Eu ia tocar nesse assunto com você. Que bom que você já começa falando. Então, porque nem sempre os profissionais, né, estão preparados para receber. E principalmente quando você recebe um aluno de inclusão, a gente tem uma turma inteira para lidar. Né? Então, a gente prepara uma aula. Né? Então, o grande desafio é justamente isso. E aí você está falando de inclusão de crianças com deficiência,
Transtornos globais. Exatamente. Não especificando, né? Eu trabalho numa escola atualmente que vem sendo referência no trabalho de inclusão, então a gente lida todos os dias, em quase todas as turmas, né, nós temos algum aluno de inclusão. Então é sempre um desafio, né? Preparar uma aula onde eu atenda a turma inteira, e inclusive esse aluno que tem alguma limitação, alguma questão que precisa ser vista, né? Então esse é um dos grandes desafios. E de repente é na sua aula que vai ocorrer efetivamente, porque a gente sabe que a inclusão ainda é, infelizmente, um sonho. A gente tem muita dificuldade nas escolas, né? Já estive em várias escolas, converso com muitos professores, enfim. E é uma dificuldade, né, efetivar a inclusão. Às vezes o aluno está integrado, ou seja, ele está na sala, mas ele não está incluído, ele não faz parte do grupo. E aí como é que você tenta romper essas... Por conta dessa demanda, eu acabei indo buscar uma especialização em musicoterapia. E assim... ainda estou em processo de formação, mas eu já sinto total diferença, porque o olhar muda, né? Então, eu já vi casos de crianças que não falavam, mas cantam. Criança que não fala, um aluno autista, que ele não fala, mas ele canta. Ele interage através da música. Ele participa das brincadeiras. Uma criança que não segue regras, não segue os comandos. Mas na hora de tocar um instrumento, ele vem para o grupo. A música realmente encanta, né? É uma magia. Que interessante, que legal. E eu acho, não sei se você tem esse relato para passar pra gente, mas pelo que você está falando, pode ser um portal ali para ele começar a falar e começar a se comunicar. Com certeza. Eu atendi na clínica social do Conservatório Brasileiro de Música uma criança com um atraso de fala. Né? Ao longo de um ano fiz um trabalho com essa criança através da música, e no final ela já estava, uma criança que antes não falava poucas palavras, isoladas. No final ela estava falando frases inteiras, né? E tudo brincando, com jogos musicais, através dos instrumentos. Perfeito, maravilha. Desafios que vocês encontraram lá, por exemplo, nessa experiência que vocês tiveram com os jovens infratores? São tantos, estou pensando em algum. Mas o principal, assim, o que mais impactou vocês? Para mim, o primeiro desafio foi a chegada, foi o começo da relação com eles, né? Porque eles são jovens que foram preparados a vida toda para se colocar de uma forma sempre muito agressiva e muito violenta. Então, quando eu cheguei, o primeiro dia que eu fui lá, a primeira coisa que eles falaram foi apontar um dos garotos que estava preso porque tinha participado do evento que culminou na morte de um guitarrista de uma banda do Detonautas. E a primeira coisa que eu cheguei foi isso: você gosta de rock? Eu falei, gosto. Então, ele que matou o cara da tua banda. Foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu entrei lá. Então, assim, consegui chegar e ganhar a confiança deles, eles entenderam que eu estava ali. Pra você, como é que foi isso também? O emocional do Matheus? Foi muito forte. Eu era muito novo na época, eu tinha 19 anos quando eu fiz esse trabalho. Então, assim, foi um impacto muito grande de não saber como lidar com essas pessoas, né? Que eram jovens, mas eram 5 anos mais novos que eu. Você deve ter crescido muito, né? Muito. Foi eu sei. Eu comecei a dar aula com 17 e assim, eles falavam coisas que, tipo, o que eu vou responder para essa criança? Porque eles dão banho na gente em um monte de coisas, né? Em um monte de situações. Exatamente. E aí foi isso, o trabalho de ganhar a confiança deles e eles perceberem que eu estava ali só para ajudar. Minha função ali era passar a informação e tentar mostrar um caminho para eles crescerem para uma direção mais legal, assim. E foi um trabalho de muita conversa, deles estarem no trabalho, eles perceberem que eu era um cara legal que não estava ali para atrapalhar. Eu lembro muito que eu tive que parar de ir lá, que era um trabalho voluntário, eu não tinha mais condição de ir. E eu voltei para tocar, para me apresentar lá para eles uma vez. E eles vieram falar, pô, tio, você sumiu, não sei o que lá. E vieram, pô, volta pra gente, volta pra dar aula. E percebi que, assim, é isso, eles deixaram de ser os garotos infratores, estavam presos, pra
serem pessoas. Sim, sim. Se mostrar a faceta de pessoas. E o que a mesmo. gente está mostrando aqui é que a música ela consegue chegar, atuar, enfim, e trazer bons resultados, mesmo em situações muito difíceis. Extremas, Então, quando você tem uma situação mais favorecida, o que ela não pode fazer? Aí fica a pergunta. Como é que os três compõem? Sim. O que move vocês na composição? Principalmente em se tratando desse trabalho com crianças e adolescentes. Bom, eu comecei a compor em sala de aula. Né? Isso me deu a confiança para me soltar. Né? Antes eu compunha uma coisa ou outra, mas foi em sala de aula que eu descobri que... Na aula de música ou... Aula de música, na escola, dentro do ensino regular. Foi dentro da sala de aula que eu comecei a ganhar confiança. Comecei a compor música para os projetos de sala de aula. Aí comecei a compor música para o meu sobrinho. Depois, filho de um amigo fez aniversário, filha da outra amiga fez aniversário. Eu vou dar um presente, eu vou dar uma música. Ah, legal. E, assim, nossa, então, que presente. A maioria das minhas composições infantis são feitas para crianças do meu entorno. Ou de coisas que aconteceram à minha volta dentro do universo infantil. Que acabam sendo universais, né? Acabam indo para todas as crianças, que criança é criança, né? Isso. Matheus. Meu trabalho como compositor é muito ligado à trilha, mas eu trabalho num grupo, eu toco num grupo chamado Cria, que já foi finalista do Prêmio da Música e tal, que é um grupo que eu tenho muito orgulho, muita felicidade de fazer parte. E a gente tem um trabalho muito voltado para a ideia de levar para as crianças uma possibilidade de música que não seja muito simplória, no sentido que a gente faz música para crianças, não necessariamente música infantil. Te brinco um pouco com Qual essa a diferença? A gente tem, por exemplo, na nossa formação um violino, um clarone, eu trabalho com percussões mais variadas possíveis. Pelo instrumento, né? Arranjos tem arranjos bem trabalhados e bastante complexos, com dinâmicas, com diferença de timbre, com diferença de textura, e letras que tentam ir para um lugar que não é só falar, um lugar que é muito legal, assim, nada que exclua outros trabalhos com crianças, só tentando criar um lugar de... Até tem gente que chamou de música literária infantil, até está ganhando uns nomes, assim, por aí, de análise, mas é isso, tem palavras que são diferentes, palavras que ele tem que perguntar, pô, pai, o que quer dizer isso aqui? E não é exatamente falando só coisas muito tati-bitati, né? Está tentando criar músicas que vão despertar na criança uma vontade de entender aquela letra, de entender aquela história, bom, toda a resposta que a gente está tendo é muito legal, assim. E o que você está falando aí me sugeriu uma coisa. Você falou assim, a vontade de entender a história. Eu falei assim, caramba, estimula a leitura. Porque quando a gente fala aqui em estimular a leitura, a gente sempre fala para os pais começarem contando histórias. Que a contação de histórias, ela leva a esse gosto pela leitura. Então, quer dizer, se a sua música remete a uma contação de histórias... Eu acho que ela também estimula a leitura. Tô errada? Não, tá perfeitamente certo. É isso. É Agora, isso. no início vocês falaram assim, não, a gente é mais percussionista, então a gente não... Vocês não cantam, não podem cantar um trechinho dessas músicas, que eu fiquei curiosa. Eu não sou cantor, é isso que eu tô dizendo. Mas nunca arranhou, não dá pra dar um trechinho aqui ou não? Quem quiser que conheça o meu trabalho no site... Eu acho mais legal procurar o Grupo Cria e ouvir lá com os arranjos, com todo o contexto que tem no disco e nos vídeos, enfim, nas coisas todas que tem lá do grupo. Que eu acho que vai ser mais rico, assim, vai dar pra entender melhor que é o trabalho. Então a gente vai ouvir agora um pouquinho o trabalho dos três, porque o que acontece? Eles não se conhecem, mas aí chegaram aqui e começaram a tocar e rapidamente afinaram, e aí as músicas da Cati. Cati, mostra um pouquinho pra gente teu trabalho aí em sala de música que você Então eu vou tocar uma música que se chama aula. Os Dinossauros. Essa música é interessante que foi um projeto de sala de aula, né, com as professoras de turma, e eu pesquisei e não encontrei nenhuma música que falasse de dinossauros. Eu falei, é uma boa oportunidade pra gente explorar o que as crianças aprenderam. Eu sentei com as crianças e cada uma foi falando uma frase sobre o que elas tinham estudado com as professoras. Então toda a letra da música são frases das crianças. Se perceber, a música não tem rima.
Mas justamente por eu quis deixar as frases exatamente como as crianças falaram. A única coisa que eu pus de letra aqui foi o refrão. E a música depois eu musiquei, mas a letra... Elas devem ter ficado loucas. Com certeza, elas e os pais. Mais loucos ainda. Inclusive a minha banda, a gente gravou essa música, tá lá no YouTube, quem quiser depois procurar lá no canal da banda Pé de Saci, tá lá os dinossauros. Quem quiser ouvir com banda com e tal. certeza. Há 200 milhões de anos atrás, ainda não haviam seres racionais. A Terra era habitada por muitos animais, os dinossauros eram mesmo os tais. O espinossauro tem barbatanas nas costas, o estegossauro tem espinho no rabo, o velociraptor é muito rápido, o lasmossauro diplodocus e o brachiosauro tem pescoço comprido. Há 200 milhões de anos atrás, ainda não haviam seres racionais. A Terra era habitada por muitos animais, os dinossauros eram mesmo os tais. Os pterodáctilos, quando estão com fome, dão voo rasante e pescam com seu bico. O triceratops tem 3 chifres, 2 na testa e 1 no nariz, que eles usam pra atacar os seus predadores. Há 200 milhões de anos atrás, ainda não haviam seres racionais. A Terra era habitada por muitos animais, os dinossauros eram mesmo os tais. O maior de todos os carnívoros tem dentes do tamanho de uma banana, tem garras pequenas e afiadas. Quando ele anda, estremece a terra. Ele é o rei dos dinossauros, o seu nome é Tiranossauro Rex. Há 200 milhões de anos atrás, ainda não haviam seres racionais. A Terra era habitada por muitos animais, os dinossauros eram mesmo os tais. Gente, que máximo, que talento, parabéns. Obrigada. Vocês também pegando aí o ritmo rapidinho, eu fico assim, de bobeira com vocês. Muito legal. O que a gente faz para uma música ser atrativa, atraente para as crianças? Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que tem uma questão do desafio, né? Tem o atraente para a pessoa que está tocando, né? Claro. Um desafio de conseguir realizar. Isso eu acho interessante, né? Isso motiva muito, né? Tocar, por exemplo, no contratempo, né? Dependendo da faixa etária, né? Pode ser um grande desafio e é muito legal, né? A sensação de você estar fazendo uma música, né? Com grupo também. O grupo também é um excelente estímulo, né? Sim, sim. Você tocar se relacionando com o outro, né? Musicalmente, né? É um fio, assim, pequeno, né? Sutil de interação, né? Você pensar, você tem um microsegundo que você tem que tocar e no outro microsegundo, ou menos, talvez, uma outra pessoa vai tocar. Você vai se encaixando dentro do grupo, né? Isso é Cati, incrível. como é que é quando você está compondo para tornar aquela música atraente, se algo que aquele chicletinho fique lá na cabeça das crianças, que elas se empolguem? Como é que é isso? Tem muita estratégia ou criança gosta de qualquer ritmo? Olha, Você toca rock para criança. mas rock eu acho até mais fácil. Porque é um ritmo que já tá meio que no inconsciente, né? Mas assim, eu vou ser bem honesta pra você. Eu não tenho uma fórmula, não. Sai meio que natural. Sim. Não sei se pelas coisas que eu ouço, né? Não penso, eu vou fazer pensando dessa forma para crianças, né? Apesar de que eu faço músicas não só para crianças, mas, vou fazer assim para crianças. Não, eu faço naturalmente. Tem músicas que eu faço com refrão, né? Que nem esse refrão é um refrão que pega, assim. Eu já mudei de escola e a criança que estudava numa escola foi para aquela outra que eu fui trabalhar. E aí tava cantando a música, ensinou para o outro colega, daqui a pouco tava a turma toda cantando. Então, assim, mas nem sempre eu faço música com refrão, por exemplo. Não tem uma fórmula. Perfeita, né? Você falou, cada frase, eu fiz o refrão, eu fui acompanhando. Eu falei assim, caramba, aí o outro falou que o dente era igual do tamanho de uma banana. Muito bacana, muito legal. Você falou que trabalha com crianças com deficiência. Qual a diferença de uma aula convencional de música na escola para uma musicalização terapêutica? Então, a musicalização terapêutica é uma das áreas da musicoterapia, né?
lembrando que não é qualquer pessoa que pode fazer uma musicalização terapêutica, tem que ser feito por um musicoterapeuta capacitado, né, com formação, porque o musicoterapeuta ele vai ter esse olhar para essa questão desse aluno. Né? Então, qual a diferença de uma terapia? Ali o objetivo é o ensino da música. Só que esse professor, que também é um terapeuta, ele vai ter esse olhar para essa questão, né? Seja de ordem física, seja né, da fala, seja lá qual for a questão dessa pessoa que busca, né? Eu já tive uma aluna, por exemplo, com paralisia cerebral, que no início de um trabalho, eu fiz um trabalho utilizando teclado, né, instrumento de tecla, piano e teclado. No início ela não conseguia abrir o dedo, abrir a mão assim. Então aí a gente foi trabalhando com o pulso, depois abrindo um dedo, depois no final sei lá, acho que eu trabalhei uns 2 anos com essa garota. No final ela estava tocando com todos os dedos. Olha então, gente, que emocionante, que máximo. Então que assim, tudo. nem assim, não desmerecendo o trabalho de outros professores, né? Na época eu não era musicoterapeuta ainda, mas a diferença é isso, é você ter esse olhar e você ter uma capacitação para desenvolver as potências dessa Sim, porque o que a gente está falando aqui o tempo inteiro é que a música é um instrumento. É um instrumento de desenvolvimento, é um instrumento de estímulo à leitura, é um instrumento de desenvolvimento motor. Mas uma coisa eu acredito que é você ter o instrumento nas mãos, outra coisa é você saber tocar e utilizar aquela ferramenta, aquele instrumento. É isso que você está dizendo, quer dizer, usar os recursos da música dentro de uma proposta técnica que tem como objetivo desenvolver crianças que têm algum tipo de deficiência. E aí também não é só para crianças com deficiência, por exemplo, a criança com dislexia. Pode ajudar bastante. Não, crianças com hiperatividade, ajuda no foco, ajuda na concentração, ajuda na centralização das emoções dessa criança. Né? E não só com crianças também. Né? Eu já trabalhei com um senhor, há uns anos atrás, com Alzheimer. Né? Estudos comprovam que a memória musical é a última memória que uma pessoa perde durante o processo de perda de memória de uma pessoa com Alzheimer. Então, quanto mais você mantiver essa memória ativa, você prolonga o processo Perfeito. Da Alzheimer. Cantando e tocando músicas e buscando aquelas músicas, aquelas que faziam parte da sua vida. E também proporcionando memórias novas, né? Porque a música... o cérebro, ele tem uma coisa que é muito interessante, que é a neuroplasticidade, que é a criação de novos circuitos, de novas conexões. Certo. Então, você utilizar a música nesse processo é maravilhoso, porque você vai estar criando memórias novas também. Perfeito. E aí, para encerrar, eu queria ouvir algum relato de vocês também dessa transformação, dessa coisa boa num grupo ou com uma pessoa que vocês tenham visto ali um desenvolvimento realmente, um salto, vamos dizer assim, a partir do trabalho. Eu vejo, assim, essa transformação acontecendo sempre em todas as turmas. Eu trabalho com crianças na faixa de 8 anos, e eles começam tocando, cada um com um instrumento, e você é pedido para tocar junto, e acontece uma sonoridade qualquer, assim, uma zona, né? E a gente vai trabalhando até o momento em que eles conseguem perceber o salto que eles dão na compreensão dessa música do grupo, terminam tocando super bem, compreendendo o que estão tocando, compreendendo o que o outro está fazendo, né? E aí tem o retorno das outras disciplinas, né? Quer dizer, o cara de repente tinha um problema em matemática, tinha um problema em compreensão de texto. A gente vê as questões de matemática, de português, elas na verdade são questões, essa interdisciplinaridade ela acontece na aula. Então às vezes a gente está falando, por exemplo, que entre 2 números, por exemplo, entre 2 pulsos, né, tempos da música, existe o meio entre eles, né? E eles rapidamente associam a questão da matemática, a questão central, que é a metade, né, do caminho entre uma coisa e outra, né? E como é que é essa medida, que se faz essa medida em música, né? Com o passo, por exemplo, a gente usa o corpo para conseguir visualizar esse tempo, que é abstrato, né? Porque se a gente pega uma régua, a gente consegue ver onde é que está esse meio, né?
Mas na música, aonde é que está exatamente o meio entre um tempo e outro, né? E essa curiosidade eu acho que vai levando ao gosto pela coisa. Poxa, isso funciona? Ah, esse negócio de meio, pra que funciona isso? Ah, não é só pra partir o bolo, né? Com Entre os certeza. irmãos, É a matemática, entre dois né? irmãos. É a matemática, né? Matemática. A música, ela utiliza esse recurso, né? Se você não tocar nesses espaços, nesses contratempos, por exemplo, você, né, a música que a gente fez estava, por exemplo, cheia de contratempos, né? É o que faz a gente, né, perceber determinados aspectos dessa música, né? Então, as músicas todas têm esses elementos, como se fossem letras, né, digamos assim. Entendi. E aí você começa a perceber. É claro que também, como eles vivem isso na música, quando eles chegam na aula de matemática, eles também trazem esse conhecimento que eles vivenciaram na música de uma maneira diferente. Porque, no fundo, as competências são interdisciplinares, né? Você trabalhar a interpretação é em todas as áreas, né? Sim, sim. Então, isso está sendo diversificado, a quantidade de abordagem, né? Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa. Eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou encerrar, e aí quando eu falar até a próxima, alguma coisa nesse sentido, vocês comecem a tocar, porque eles apresentaram aqui outras músicas também antes da gente começar a gravar, mas o papo estava muito bom, deu para apresentar uma. Agora no final, mais uma. Pode ser? Pode ser. Sucesso e parabéns pelo trabalho. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, muita paz e até lá. Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi. Mamãe, a fralda é pesada porque eu já enchi.